E aí, pessoal, muitos assuntos hoje. Tem MP do Bolsonaro, tem a reunião da federação com o governo do estado, tem André, tem renovação de lateral da base. Vamos começar com o André. André pode rescindir o seu contrato com o Grêmio e tomar outro rumo, pensar em outra situação. Muito próximo, nesse momento, essa possibilidade, a possibilidade de o André ser liberado do Grêmio, aí com uma rescisão. O Grêmio pagaria parte dos salários dele, grande parte dos salários dele em outro clube, e nesse momento o clube seria o Sport de fato. É um jogador que tem um ótimo trânsito na equipe do Sport e poderia nesse momento ir lá. O Grêmio pagaria cerca de 70% do salário dele, mas convenhamos, mesmo assim seria uma economia, já que faltam 18 meses para terminar o contrato do André com o Grêmio e ele não vai ser aproveitado em Porto Alegre, o que seria importante para o Grêmio, mesmo não sendo uma grande quantia. André fracassou aqui, a verdade é essa. O Grêmio gastou bastante para contratá-lo e ele não deu certo. E quando não dá certo em futebol, tu tem que absorver o erro, absorver a crítica e deixar que as coisas andem e tentar economizar o máximo que tu pode. Isso que o Grêmio está tentando fazer e é louvável, mesmo que o Grêmio tenha que continuar pagando parte do seu salário. O Grêmio está renovando o contrato, renovou o contrato do lateral esquerdo da base, Matheus, muito bom jogador, foi titular da equipe na Copa São Paulo e realmente é um dos nomes aí que ganha mais projeção a partir dessa necessidade que o Grêmio tem de tentar fazer uma questão de maior utilização dos jovens jogadores, sejam eles da transição ou também das categorias de base, mas aumentando o número de jogadores que vão fazer parte do Grêmio na questão envolvendo, sobretudo nesse momento que a gente não sabe se vai ter muito jogo ou não. Então o Grêmio vai precisar de um grupo maior e é legal que esse processo de renovações, nós tivemos 3 na semana passada e agora mais um, é sempre importante esse modelo porque o Grêmio precisa desses jogadores e está, de certa maneira, colocando isso. Outro ponto importante do dia de hoje foi a reunião. A Federação Gaúcha de Futebol entregou um protocolo muito rígido para o governo do estado para terminar o gauchão, para conseguir encerrar o Campeonato Gaúcho, que seria realizado do dia 19 de julho até o dia 9 de agosto, com as seguintes sedes: Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Bento Gonçalves, Caxias e exclusivamente o Brapel, jogado na cidade de Pelotas. Pelotas teria um jogo somente, nos outros jogos de Brasil de Pelotas seriam jogados nessas outras sedes que eu citei. Algumas situações muito legais que a gente pode colocar para vocês dentro desse protocolo apresentado pela Federação Gaúcha de Futebol. Apenas 31 profissionais dos clubes fariam parte do jogo e mais 25 pessoas envolvidas com o evento, sejam de imprensa, de fotografia e de organização do jogo. Ou seja, todo o cuidado com a saúde para não haver nenhum tipo de risco, diminuindo, na verdade, a possibilidade de risco. A federação segue um protocolo que nem na Europa estão conseguindo seguir, com tamanho cuidado, com tamanho respeito às questões de saúde. Governo do estado, por favor, essa é uma hora e não está sendo feito nada aqui de forma veloz. Tá tudo dentro de um processo de organização, de respeito às questões da saúde. É preciso ter agora a sensibilidade do lado do governo do estado para que permita pelo menos a chance de se tentar fazer isso dentro desse roteiro, desta rotina. Faz com muita precisão, com muito cuidado. O documento é, de fato, um documento muito cuidadoso, pensado em cima da saúde, em cima da tentativa de diminuir todo e qualquer risco para os atletas e para os profissionais envolvidos no evento. A Federação Gaúcha de Futebol está de parabéns e espero que o governo do estado tenha um mínimo de sensibilidade para poder desenvolver e entender que essa é a função, essa é a necessidade e que a gente possa fazer o Campeonato Gaúcho ser realizado. Terminado, no caso, lembrando que faltam três datas da segunda fase, mais as semifinais desse segundo turno e mais, se tiver um outro campeão além do Caxias no segundo turno, mais 2 datas. Seria no máximo 7 datas para terminar todo esse cuidado, todo esse esforço aí com possibilidade
coloca nesse documento também os testes para os clubes do interior bancados pela federação, ou seja, muito cuidado do ponto de vista da federação em relação a isso. Convenhamos, não tem mais o que falar, tem que permitir. Lembrando, futebol é entretenimento, é o que a gente vê, mas futebol é um grande sistema de cadeia econômica que precisa ser sustentado também, precisa, assim como os outros, tem muitos profissionais que vivem exclusivamente dessa questão. Por fim, uma MP, presidente Jair Bolsonaro, hoje, uma nova MP mexendo em alguns pontos aí, alguns artigos da Lei Pelé. E o que a gente pode falar disso? A nova MP mexe, por exemplo, na questão envolvendo os contratos destes clubes do interior que estão jogando o gauchão. Podem fazer contratos de 1 mês. Antigamente podia-se fazer contratos de 3 meses e agora pode fazer por 30 dias, exclusivamente para esse período pós-pandemia e para os clubes pequenos pensando nisso. Além disso, e essa é uma mudança perigosa na minha visão, nós vamos conversar mais sobre isso mais tarde, mas mexe com o direito de TV, o direito de transmissão. Somente os clubes mandantes ou os clubes mandantes podem vender os seus jogos. Tão somente os clubes mandantes. Isso, de certa maneira, é uma coisa que preocupa, porque nós estamos diante de um contrato que vale, é o que todos os clubes estão baseados para tentar se sustentar, e vai lá se a Globo resolve, nesse momento, dizer, olha, então eu quero rever os contratos porque eu comprei todos os jogos, não só os jogos onde vocês mandam. Seria um risco, seria um perigo. Alguns advogados que eu contatei há pouco me disseram que esse risco existe, e isso seria terrível para os clubes. Então, vamos entender. A MP pareceu ser contra a Globo, mas talvez tenha dado um tiro no pé gigantesco que a gente tem que analisar e entender um pouco mais sobre isso. Depois a gente vai falar mais sobre essa MP, mas basicamente os assuntos que envolvem o Grêmio estão dentro dessas pautas que eu coloquei para vocês. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, Papo de Gremista para Gremista.